Quero começar registrando de que nesse 5 de outubro nós temos dois aniversários muito importantes. O primeiro é da nossa Constituição Cidadã, de 1988, que faz 27 anos. E essa Constituição Cidadã teve o cuidado de ter um capítulo todo voltado para a micro e a pequena empresa, que também é no dia 5 de outubro, o dia de comemoração da micro e da pequena empresa. Portanto, esses dois eventos, nesse 5 de outubro, são muito importantes para a sociedade brasileira, para o Estado democrático de direito e para a geração de emprego no nosso país. Se nós observarmos, a partir de 1988, tivemos uma série de normas regulamentando a micro e a pequena empresa, e a principal delas veio com a emenda constitucional número 42 do primeiro governo Lula, em 2003. Essa emenda constitucional permitiu que o Congresso Nacional, através de lei complementar, pudesse legislar em nome do Pacto Federativo para beneficiar as micro e pequenas empresas. Nesse processo, nós já chegamos, nesse 2015, a 10.387.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil. Para que tenhamos uma ideia, em 2006, depois da reeleição do presidente Lula, quando nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 123, de dezembro de 2006, até ali, nós tínhamos 1.337.000 micro e pequenas empresas. Com a aprovação da Lei Complementar 123, com a reeleição do presidente Lula, com a eleição e a reeleição da presidenta Dilma, nós chegamos a 10.387.000 micro e pequenas empresas do Brasil. Esse público, ele é responsável hoje por 52% de todos os empregos do Brasil com carteira assinada. Se nós voltarmos a 2006, nós tínhamos somente o Simples Federal, sem nenhum dos 26 estados e o Distrito Federal fazendo adesão ao Simples Federal. E dos 5.570 municípios, nós tínhamos menos de 100 que tinham feito adesão ao Simples Nacional. Com essa alteração legislativa, em que o Congresso Nacional passa a legislar em nome das 5.570 câmaras de vereadores, em nome das 26 Assembleias Legislativas e em nome da Câmara Distrital de Brasília, nós chegamos a esse número de 10.387.000 micro e pequenas empresas. Na época, nós tínhamos um debate muito forte se essas empresas iriam diminuir a arrecadação tributária no Brasil. Passado este período, de 2006 a 2015, os números também são muito fortes. Lá em 2007, no primeiro ano do Simples Nacional, os tributos da União para com esse público somou apenas 6 bilhões de reais. Esse mesmo público, em 2014, foi para 47 bilhões de reais. Portanto, o governo federal teve uma arrecadação significativa neste segmento e, ao mesmo tempo, tivemos uma diminuição da carga tributária, deixando claro de que, quando você reduz a carga tributária e, ao mesmo tempo, amplia aqueles que contribuem, você faz justiça fiscal, aumenta a arrecadação e diminui a sonegação. Se nós formos para o ICMS, que é o imposto estadual, em 2007, a arrecadação foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Em 2014, foi para 9 bilhões e 470 milhões de reais. E é que, neste período, os governos estaduais criaram uma figura que se chama substituição tributária. O que é isso? Para que esses micro e pequenos não fossem beneficiados ainda mais com o ICMS, resolveram retirar da base de cálculo e cobrando o ICMS cheio, com um dado importante. Aqui, para os governos estaduais, a arrecadação do ICMS é zero. O custo para eles. Essa arrecadação é feita pelo governo federal e é distribuída
automaticamente para os governos estaduais, sem qualquer dificuldade e sem qualquer sonegação. Já os municípios, lá em 2007, esses 5.570 municípios arrecadaram de ISS, que é o seu imposto municipal, a quantia de 540 milhões de reais. E grande parte dos municípios não tinham até ali receitas do ISS. Em 2014, os municípios arrecadaram 5 bilhões e 100 milhões de reais de ISS. E os 5.570 municípios, a partir daqui, passaram a ter exatamente a arrecadação do ISS a custo zero, porque é feito pelo governo federal e é distribuído e transferido para eles. Se nós vamos para a questão do mundo do emprego, volto a registrar, 52% dos empregos existentes hoje no Brasil são exatamente das micro e pequenas empresas. Nesse período, foi criado também o empreendedor individual, quando eu era ministro da Previdência Social. E o nosso olhar naquela época era para ter cobertura previdenciária, mas hoje o empreendedor individual tem uma presença muito forte na nossa economia. Em 2009, nós tínhamos 0 de empreendedor individual. Hoje, nós temos 5.451.000 empreendedores individuais formalizados no Brasil. E estamos agora promovendo mais uma atualização no Simples Nacional para trazer um conjunto de atividades que não estavam no Simples Nacional até então. Esse projeto de lei está na CAI, é o projeto de lei 125 de 2007, e esperamos que até o final deste ano, de 2015, possamos formalizar, porque ali estamos trazendo um conjunto de atividades que até então estavam impedidas de serem inscritas no Simples Nacional. A primeira delas é exatamente o agronegócio da agricultura familiar, as pequenas agroindústrias e um conjunto de atividades. Os dados que a gente tem das entidades que atuam na agricultura familiar, que atuam no mundo do campo, nos dá um dado de algo em torno de 4 milhões de pequenos proprietários, de pequenos produtores rurais que pretendem dinamizar os seus negócios, pretendem emitir a nota fiscal quando vender para o setor público e, acima de tudo, aumentar a renda da sua família e da sua localidade. Aqui também estamos trazendo um conjunto de outras atividades que estavam impedidas de estar no Simples Nacional, a exemplo das vinícolas, seja lá da região sul do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas também lá do nosso Nordeste, no perímetro irrigado do São Francisco e um conjunto de outros itens que ali fazem referência. Da mesma forma, estamos trabalhando para que o único critério de inclusão no Simples Nacional seja o faturamento. E, sobre isso, estamos criando 2 novas faixas de enquadramento do Simples Nacional. Uma faixa de 7.200.000 como porta de saída e uma outra de 14.400.000 reais. Isso a partir de janeiro de 2017. Por isso que é importante que nós consigamos implantar e aprovar esse projeto de lei complementar de número 125, porque ele traz um conjunto de itens que vão permitir ao microempreendedor individual, à microempresa, à pequena empresa, também contribuir com a geração de empregos. Nós aprendemos também, ao longo desse período, que quando você tem uma crise econômica, o setor que responde com mais rapidez é exatamente a micro e a pequena empresa. E é por isso que nós temos tido uma votação quase que unânime aqui no Congresso Nacional ao longo desse período. De 2006 para cá, já fizemos
aliás, 6 alterações na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Agora estamos processando a 7ª alteração. E as votações nas duas casas, na Câmara e no Senado, é quase que por unanimidade. Essa última votação do projeto de lei complementar 125 de 2015 foi aprovada agora em setembro na Câmara Federal por 417 votos. Apenas 2 deputados federais votaram contra a atualização dessa importante matéria. E aqui no Senado Federal, aonde a nossa senadora Ana Amélia integra a Frente Parlamentar, é uma das nossas dirigentes nacionais, que tem ajudado muito nessa matéria. Eu tenho certeza que vamos aprovar por unanimidade antes do recesso em dezembro. E é por isso que nós temos solicitado ao senador presidente da nossa CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, que nos permita a sua tramitação, e ele tem ajudado bastante para que possamos premiar esses 10.380.000 micro e pequenos empresários com essa nova legislação. Aqui, nós queremos dar uma contribuição muito forte para a superação da crise econômica, geração de emprego e, acima de tudo, a formalização desse conjunto de empreendedores rurais que têm os seus pequenos negócios, têm a sua agroindústria e precisam de um apoio muito forte. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um trabalho significativo para aumentar as compras governamentais. E nesse mês de outubro, o nosso SEBRAE, que é o grande parceiro nesse processo, está com a campanha nacional Compre do Pequeno, compre do vizinho, compre da padaria, compre do seu bairro, para que gere os recursos naquela localidade e fortaleça a nossa economia. Portanto, eu quero aqui, senhora presidenta, parabenizar o trabalho que o SEBRAE Nacional, que o SEBRAE nos estados, nas comunidades, tem feito para fortalecer as micro e pequenas empresas e com mais essa ação da compra localizada. Se nós observarmos o que representa a micro e a pequena empresa para a nossa economia, ela representa hoje 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. Lá em 2006, era 16%. Já chegamos a 27%. E a meta do SEBRAE, a meta deste setor da economia é chegar a 50% da riqueza nacional. Eles têm hoje 52% de todos os empregos assinados com carteira assinada. De 2011 a 2015, eles geraram 4.650.000 novos empregos, enquanto que as empresas fora do Simples tiveram saldo negativo nesse período. Se nós pegarmos só o ano de 2015, este setor da micro e da pequena empresa gerou mais de 100.000 novos empregos, comparando com o que nós tínhamos em dezembro de 2014. Enquanto que as empresas fora do Simples, até julho de 2015, entre janeiro e julho, reduziram 608.000 empregos comparado com dezembro de 2015, deixando claro de que a micro e a pequena empresa tem um papel significativo na nossa economia, mas principalmente na saída das crises. Isso nós assistimos em 2008 e 2009, na primeira fase da crise econômica internacional, que atingiu particularmente as economias mais consolidadas, e agora, nesse 2015, em que ela volta a atingir os países que fazem parte dos BRICS, os chamados países emergentes, em que alcançou a Rússia num processo muito forte. A China não é diferente. A África do Sul também passa pelo mesmo problema que passa o Brasil. E aqui na América do Sul, a nossa Argentina, o Peru, a Venezuela, entre outros países, o Chile, também estão sentindo uma consequência muito forte da crise econômica internacional. E o Brasil criou essa estrutura da micro e da pequena empresa que nos permite dizer de que
temos um forte instrumento de geração de negócios, de geração de emprego e que podemos dizer que por aqui teremos uma saída significativa da crise econômica brasileira. Esse projeto de lei 125 de 2015, ele também reduz a carga tributária, porque implanta o chamado princípio progressivo entre uma faixa e outra de enquadramento do Simples Nacional. O processo que nós implantamos lá em 2006, dividimos o Simples Nacional em 20 faixas. São muitas faixas e uns degraus muito altos para que impede o empreendedor sair de uma faixa para a nova faixa. Esse projeto de lei que estamos discutindo aqui no Senado Federal, ele reduz para apenas 7 faixas. Com isso, vamos ter menos burocracia e mais simplificação. Na última modificação que nós fizemos na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, em 2014, que é a Lei Complementar 147, o principal item que ali nós trabalhamos, e aqui todos os nossos senadores e senadoras ajudaram, foi na simplificação, na criação, na modificação e na baixa da micro e da pequena empresa. Eu lembrava mais cedo aqui, o nosso senador aqui pelo Distrito Federal fazia referência de que as mudanças que o Distrito Federal está fazendo na criação da empresa, trazendo para 5 dias, só foi possível porque o Congresso Nacional, no final de 2014, aprovou a Lei Complementar 147, que traz todo esse processo de simplificação. No resto do Brasil, o SEBRAE, juntamente com as juntas comerciais estaduais, com apoio dos governos estaduais, estão também tomando uma série de medidas para trazer a criação da empresa para 2 dias. É evidente que vamos começar, que era 150 dias até 2007. Está vindo para 5 dias e, em seguida, queremos trazer para 48 horas. E isso é perfeitamente possível, porque com as novas tecnologias, com o sistema de automação que nós implantamos e desenvolvemos no Brasil, e que isso, na Previdência Social, antes da greve, foi uma greve de 86 dias, uma greve muito longa, nós concedimos os benefícios da Previdência Social em até 30 minutos, ou seja, meia hora. E essa tecnologia pode perfeitamente ser implantada nas juntas comerciais estaduais, nos governos municipais, para que o prazo de criação, de modificação e de baixa das micro e pequenas empresas venha para um prazo razoável, como já acontece em outras partes do mundo. A baixa da empresa, que antes, se era difícil criar a empresa, dar baixa era quase impossível. E isso trazia um custo muito grande para aquele empreendedor que queria dar baixa no seu pequeno negócio. Com aquelas mudanças, nós estamos trazendo para 48 horas a baixa da micro e da pequena empresa, porque se porventura tiver algum débito com o município no que diz respeito ao ISS, com o Estado no que diz respeito ao ICMS, ou com os 6 tributos do governo federal, essas dívidas são transferidas para a pessoa física e automaticamente é dado baixa na sua empresa, evitando maiores desgastes. Por isso, nossa senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que tem nos ajudado muito nesse debate. Precisamos fazer um forte debate no Senado Federal para que, até o final de 2015, possamos ter mais essa atualização nesta lei, que chamamos de uma lei viva. E esse 5 de outubro, além de comemorar os 27 anos da nossa Constituição cidadã, também nos permite comemorar a micro e a pequena empresa com esse olhar que o SEBRAE está nos pedindo, compre do pequeno. Por isso, parabéns a todos aqueles que fazem o Simples Nacional. Muito obrigado.